Começando então a leitura para o signo de Áries para o mês de maio. Signo de Áries ou ascendente em Áries para o signo de maio. O que o tarô tem para trazer como uma mensagem falando da energia do signo de Áries para o mês de maio? O enamorado. Então, Áries, no mês de maio, pode ser que o Áries esteja se questionando a respeito da sua vida emocional e das suas relações nesse mês de maio. Me parece que é uma situação onde Áries ele está num impasse, ponderando a respeito assim das pessoas com as quais ele se conecta, né? Isso pode sugerir tanto questionamentos sobre seus relacionamentos, seus envolvimentos emocionais, conjugais, familiares de uma forma geral, né? É importante que, enquanto a energia do presente vem expressa com a carta do enamorado, é importante que tu reflita a respeito assim, ó, tu tem feito aquilo que tu gosta, ou tu tem feito coisas, ou as tuas escolhas elas estão orientadas pelas projeções dos outros. Exemplo, tu faz coisas para que tu te sinta amado, para que tu te sinta pertencente a um grupo, ou tu tem feito coisas que realmente estão de acordo com a verdade do teu coração. E é sobre isso que a carta do enamorado fala, sobre a verdade do seu coração. Aqui, desse lado, a gente vê uma mulher tocando o ombro do rapaz que está no centro, né? Ele olha para ela, né? É como se ela estivesse fazendo um apelo à sua razão, né? Ao seu intelecto, um apelo à sua razão. Porém, do outro lado, a gente tem uma outra moça tocando o coração desse rapaz que está no centro. Eu te pergunto, tu que está assistindo esse vídeo, tu te identifica com qual pessoa aqui? Que pessoa são essas? Que pessoas são essas dentro do contexto que tu está vivendo hoje? A gente poderia considerar essa daqui como uma mãe, né? Uma mãe, talvez se despedindo de um filho que decide casar, como também poderia falar sobre uma mãe que está tentando convencer o filho a permanecer em casa, permanecer com ela, não cedendo ao apelo dessa moça aqui, né, que está à direita, né, a nora. Então, nesse caso, poderia estar falando sobre um conflito entre sogra e nora, como também poderia estar falando sobre um impasse. Se a gente observar aqui nos pés do rapaz, ele tem um pé para cada lado, isso indica duas tendências de ação, e é assim que a área se encontra nesse momento, né, num impasse, talvez entre a razão e a emoção, entre o passado e o futuro, talvez entre duas opções. De uma forma geral, a carta do enamorado ela estaria te aconselhando a não basear as tuas decisões em conceitos, não basear as tuas decisões pautadas no racional, mas sim no teu sentir, naquilo que tu sente no teu coração, de fato, né? O que é verdade para ti nesse momento? Vamos ver da onde que Áries vem. Vamos ver da onde que Áries vem. Onde que Áries vem
para chegar nesse impasse. Áries vem da carta do mundo, ó. Eles vêm da carta do mundo e vai pro enamorado, né? Essa carta aqui, iniciando o jogo, que é uma carta de totalidade, porque ela representa o número 21, é a última carta do tarô. Ela tá falando de o quê? De todo um histórico, toda a experiência já foi vivida, e então a pessoa ainda assim ela permanece aqui num impasse, tá? O que eu posso te dizer? Diretamente assim, o tarô ele tá te dizendo para tu refletir a respeito das projeções que tu faz no teu entorno e que as pessoas também fazem no teu a respeito de ti, as sombras que elas projetam em ti, os defeitos que elas projetam em ti, as qualidades que elas projetam em ti, as expectativas que elas projetam em ti, porque aqui existe todo um histórico aqui. Então vamos lá. Se aqui, ó, a gente observa que essa mulher aqui, ela tá tocando o ombro dele, e a gente tem uma outra mão aqui, que a gente não sabe se é o braço do rapaz, ou se é a mão dessa mulher aqui segurando ele pela cintura. Ou se a gente tem aqui uma outra mão, talvez tocando uma parte inferior ali, né? Então aqui a gente tem essa moça tocando o coração dele. Aqui a gente também não sabe se o braço é dele indo em direção a ela, escolhendo ficar com ela, ou se é ela mesma apontando aqui para o ventre, talvez dizendo que ela está grávida, ou que ela espera um filho, ou que ela quer engravidar. Essa dinâmica das mãos aqui, ela reflete a complexidade das relações, né? E talvez Áries, nesse momento, esteja refletindo que lugar lhe foi atribuído no seio da família, né? Se questionando assim, aonde está o amor na minha vida? Eu faço aquilo que eu gosto? Só que a carta do mundo, ela está dizendo que o quê? Que antes de tu chegar nessa relação aqui, existe todo um histórico que foi vivido, um histórico que tu deve levar em consideração, um histórico familiar, um histórico social, um histórico cultural, um histórico mundial, entendeu? Então, assim, se Áries, que está assistindo esse vídeo, está se questionando a respeito do futuro, o tarô ele está dizendo para ti o seguinte, que o teu futuro ele é baseado nas escolhas que tu tem feito no momento presente. Mas é interessante tu saber se essas escolhas elas estão motivadas por experiências passadas. Exemplo, pode ser que na tua relação atual, nas tuas relações atual, tu venha replicando padrões que vêm antes de ti. Exemplo, se a tua mãe brigava com teu pai brigava com a tua mãe, a probabilidade é que haja aqui assim uma projeção, entendeu? Talvez tu esteja brigando com teu parceiro ou com a tua parceira, repetindo o mesmo processo, replicando os mesmos padrões. Então, é exatamente aquilo assim, tu tem sido tu mesmo ou tu tem sido apenas uma programação do teu passado? É isso que o tarot está te perguntando. O quanto tu verdadeiramente tem sido tu, e Áries, que é um signo tão autoexpressivo, que tem essa coisa de ser único, né? De ser único, de ser o primeiro. Logo tu, Áries, tu tá talvez assim agindo impulsivamente e pensando que o destino tem algo terrível para ti ou algo maravilhoso. Não,
É como se o tarô estivesse te dizendo assim, tu faz aquilo que tu gosta, porque o futuro é aqui e agora. E então assim, ó, tu constrói esse futuro aqui e agora. Só que convém tu refletir se as escolhas que tu está fazendo, elas não estão motivadas por traumas, por uma sensação assim, ó, de fracasso, exemplo, né? Se o teu pai se sentia fracassado na relação dele e se separou da tua mãe, um exemplo, a probabilidade é que inconscientemente assim, tu tome um dos lados nessa relação. Pode ser que tu fique do lado da mãe contra o teu pai, e aí a tua vida para, e aí as coisas não fluem, porque tu tá negando esse lado masculino, e aqui tu poderia associar como o lado masculino e feminino, inconsciente, consciente, ânimos e ânima, tanto faz. Poderia considerar assim também. A questão aqui é, tu está replicando assim um triângulo familiar no qual tu se vê condicionado e condicionado na tua vida material. Vamos ver o que o tarô ele tem como conclusão disso daqui, porque parece que está faltando uma peça aqui. O julgamento. O julgamento. Olha que interessante. Aqui, ó. Nós temos 3 pessoas se relacionando no mesmo nível. E aqui nós também temos 3 pessoas no mesmo nível. Em cima nós temos aqui um cupido, ó. E aqui a gente tem um anjo diferente, entendeu? Essa carta aqui do julgamento, ela tá te falando sobre o quê? Sobre propósito, tá? Basicamente isso. Ou seja, tu tá assistindo esse vídeo porque talvez nessa etapa tu já tomou consciência que tu não nasceu apenas para viver em torno dos teus familiares, entendeu? Que tu tem uma missão, um propósito a cumprir, né? Que missão é essa? Que propósito é esse? Que propósito é esse, sim, que se expande para além dos teus pais, da tua família de sangue? Esse propósito está falando da tua família universal, entendeu? Da tua família universal, do teu verdadeiro propósito. Ou seja, aqui a gente está falando de uma pessoa que ela teve problemas, talvez em torno da sua vinda ao mundo, entende? E aqui a gente poderia estar falando aqui assim em termos de relacionamento, de uma problemática de julgamentos envolvendo uma relação aqui, né? Uma problemática de julgamentos. A gente poderia fazer uma associação assim com 3 figuras, inclusive é uma coisa que eu tenho recebido muito assim, né, na minha mentoria, de pessoas que estão com problemas assim, tipo no relacionamento, com dificuldades assim de identificar o verdadeiro problema assim nas suas relações, entende? Hoje em dia, assim, tu pode pesquisar na internet. Hoje em dia, eu acho que a coisa ela tá tão superficial. Todo mundo é TDAH ou narcisista, né? Todo mundo é narcisista hoje, só o alecrim dourado que não, né? Todo mundo é narcisista. Nossa, como é narcisista, né? Só a pessoa que nunca se enxerga, entende? Nunca se enxerga, nunca é capaz de se enxergar, né? O outro é o narcisista, é sempre o outro, é sempre o outro. No tarô de Waite a gente tem a alegoria de Adão e Eva, né? Aonde tu estava, Adão, quando eu te chamei? Eu me escondi porque eu estava nu.
Mas quem te disse que tu estava nu? A mulher que tu me deu de comer do fruto. A mulher que tu me deu. Então ali Adão já Adão já tá o quê? Já tá culpando Deus. A mulher que tu me deu de comer do fruto e por isso eu me escondi. Entende? O outro é um narcisista, o outro é sempre o outro, tá? Nessa dinâmica que a gente poderia ter dentro desse contexto, tá? A vítima, essa figura central aqui, a vítima. A gente poderia ter a figura que é um perseguidor, né? Perseguidor e o salvador, ou a salvadora, tanto faz, tá? Geralmente, nessa dinâmica de relacionamento acontece o seguinte, a vítima é sempre aquela figura incapaz de receber, incapaz de fazer algo, incapaz de resolver seus próprios problemas, entendeu? Né? E geralmente essa vítima, ela vai culpar algo ou alguém, né, pela sua condição atual. E essa pessoa ou situação, ela vai se tornar um perseguidor. Então, tu tem a vítima e o perseguidor. O perseguidor é a causa dos problemas da vítima, né? E essa vítima, incapaz de resolver os seus próprios problemas, acusando essa figura aqui, né, de ser a causadora dos seus problemas, vai buscar o que é um salvador, vai buscar ajuda, um salvador. Isso pode acontecer dentro de um relacionamento, né? Aonde tu tem uma ex-namorada que é o diabo, ou um ex-namorado que é o diabo, e aí essa pessoa aqui, ela vai procurar o que é um salvador, é a nova relação, né? Aí o que acontece dentro dessa dinâmica de relacionamento aqui, onde o acusador, né, o perseguidor, ele é aquela figura que julga e acusa a vítima. Ele julga e acusa a vítima e critica a vítima, né? É tudo culpa tua, entende? Pode ser a figura da mãe que representa isso, ou pode ser uma ex-namorada, um ex-namorado, é tudo culpa tua. No entanto, ele faz isso, ou ela faz isso, para ocultar a sua própria incapacidade de resolver os próprios problemas, entende? Então, e essa figura aqui que persegue a vítima, né, o perseguidor, o vilão da história, ele acusa a vítima, né, uma figura autoritária que acusa, mas como uma forma de não se responsabilizar por aquilo que faz ou deixa de fazer, entende? A vítima alterna entre papéis, entre o acusador e entre a vítima. Quando convém, essa figura aqui se coloca como a vítima, quando convém, né? Mas ele também se torna um acusador, apontando para o perseguidor. Ele ou ela é a causa do meu sofrimento, da minha condição atual. E a figura salvadora, geralmente ela vai surgir aqui como uma resposta às necessidades da vítima. Vem comigo que eu te ajudo, né? Vem comigo que eu te ajudo. Porém, essa figura aqui, ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida, e quando essa ajuda, esse suposto altruísmo, ele não é reconhecido, essa figura aqui se torna uma acusadora também, entende? Isso aqui é o que o Stephen Karpman, ele falava sobre o triângulo do drama. É uma dinâmica de relacionamento assim, conflituoso e tóxico, entendeu? Onde a pessoa fica presa ali, prisioneira, dentro de um ciclo vicioso, entende? Então, a depender de como se deu, né, a
depender do histórico, do teu histórico familiar, pode ser que as projeções que tu esteja fazendo, ou que as pessoas estejam fazendo sobre ti hoje, entende? Estejam refletindo essa dinâmica que eu descrevi. Porque aqui a carta do julgamento, ela fala tanto sobre uma problemática em torno do ato de julgar e ser julgado, como ele fala sobre uma necessidade de o quê? Aqui tu tem o julgamento e elementos assim que remetem ao simbolismo do juízo final, onde os mortos nascem da tumba, né? E todos se preparam ali para uma nova vida. Isso daqui poderia refletir uma necessidade de virar a página, perdoar os erros do passado e iniciar uma nova vida. Mas na incapacidade de fazer isso, a pessoa permanece presa, questionando quem eu sou quem eu sou na fila do pão, quem eu sou dentro desse contexto todo. Aqui está falando também sobre alguém que está procurando o quê? Um propósito maior, entende? Aqui o anjo, que representa a espiritualidade, a tua espiritualidade, o teu eu superior, está falando para o quê? Para cessar com esses dilemas aqui, assim, ó, e transcender a isso, porque tu é chamado para o quê? Para uma nova vida. E o que tu pretende fazer com essa nova vida? Depende de ti. Por hoje é isso, Ares. Espero que tu tenha gostado. Os meus contatos para consultas particulares estão aí no canal. E se tu gostou, deixa um comentário, deixa um like aí, segue nas redes, tá certo? Espero que tu faça as escolhas certas, ok?